Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Bom, nós vamos ver hoje a Era Vargas, que vai de 1930 a 1945. Lembram da crise de 29? Pois bem, nós vamos falar mais um pouquinho sobre ela, ok? As consequências dessa crise não foram favoráveis. A tradição da economia era baseada na monocultura cíclica e foi mantida durante a República Velha, por meio da economia cafeeira. A maior parte da produção nacional era exportada para os Estados Unidos, lembra? Com a queda da Bolsa de Valores, levou à queda de preços do café e acabou formando enormes estoques. Uma tentativa para evitar a falência, os cafeicultores começaram a queimar toneladas de sacas de café. Nós comentamos isso na última aula em sala, lembram? Na década de 20, começou a se estruturar um movimento político denominado tenentismo. Ele defendia a proteção governamental para todos os produtos nacionais. E também o voto secreto, justiça eleitoral idônea, reforma na educação pública, ensino gratuito e obrigatório para todos. Então, em 1930, não houve entendimento entre as oligarquias dos dois estados para indicar o candidato oficial. Essa figura mostra a República do Café com Leite, que foram os dois estados, São Paulo e Minas Gerais, que disputavam a presidência da República. E esses dois estados, um era produtor de café e o outro de leite. Por isso o nome Política Café com Leite. O rompimento da política café com leite criou um espaço para que as oposições da região Nordeste e do Rio Grande do Sul entrassem na disputa eleitoral. Criaram a Aliança Liberal, juntou lideranças políticas do Rio Grande do Sul, Paraíba e Minas Gerais e lançou a candidatura de uma chapa oposicionista, tendo como político Getúlio Vargas para a presidência. Vargas fez sua campanha defendendo a reforma, o voto secreto, criação de leis trabalhistas, diversificação da economia, incentivo à produção industrial, e Vargas teve total apoio de vários setores da sociedade. Em função do processo eleitoral, o resultado da eleição presidencial de 1930 deu vitória a Júlio Prestes. Vargas não se conformou com o resultado da eleição e articularam a deposição do governo por meio de um golpe militar. Getúlio Vargas, quando chegou ao poder, tomou algumas medidas, tais como suspendeu a Constituição de 1891, determinou que a eleição da Assembleia Constituinte ficaria dissolvido o Congresso Nacional, entre outras medidas. Os cafeicultores de São Paulo, inconformados com a situação, organizaram um movimento de reação contra Vargas, chamou de Revolução Constitucionalista de 1932. Essa revolução foi a mais importante reação contra Vargas. Aqui são os 18 do Forte. O que significa? Foi uma luta armada tenentista e liderados pelos tenentes revoltados com o gerenciamento político do governo federal. Decidiram impedir a posse do presidente eleito. Então, por isso, 18 do Forte, que é o Forte de Copacabana.
Esse combate foi bastante intenso entre as tropas do governo federal e as tropas paulistas e envolveu a população marinha de guerra, militares de outros estados, além do uso de armas, munições, aviões e navios. Os paulistas desejavam um interventor civil, novas eleições e convocação de uma Assembleia Constituinte. Paulistas foram derrotados pelas tropas do governo federal. O governo constitucional. Essa Constituição estabeleceu a eleição universal, direta e secreta para os titulares dos poderes executivo e legislativo. As mulheres passaram a votar. E quem não podia votar era analfabetos, os militares, até o posto de sargento, e pessoas judicialmente sem direitos políticos. Ou seja, só quem poderia votar era a elite da época, porque a maioria das pessoas eram analfabetas. As mulheres não tinham direito a voto. De sargento para baixo também não tinham direito a voto. Mendigos, escravos, ex-escravos não tinham direito a voto. Então, só a elite poderia votar e escolher seus representantes. Ou melhor, os representantes do povo. Nessa época, os trabalhadores passavam por muitas dificuldades nas indústrias. Nós vimos isso, que eles tinham hora para entrar, não tinham hora para sair, eles trabalhavam num lugar sem ventilação, a família inteira trabalhava, inclusive crianças e idosos. Eles não tinham direito a nada. Eles tinham hora para entrar, mas não tinha hora para sair, não tinha hora de almoço. Totalmente insalubre as fábricas. E eles tinham que trabalhar muito para receber um mísero salário no final do mês. Homens e mulheres e crianças enfrentavam jornadas exaustivas de trabalho, sem distinção. Não existia, é criança, é idoso, é mulher, não existia isso. Não havia um calendário de trabalho, não tinha férias, folgas semanais, a remuneração era estipulada pelo empregador. Essa era a vida dos trabalhadores da época, exaustiva demais. Essa Constituição reconheceu alguns direitos fundamentais, como salário mínimo, jornada de trabalho de 8 horas diárias, proibição de trabalho a menores de 14 anos, férias anuais e remuneradas, indenização na demissão sem justa causa. O que significa sem justa causa? Que o trabalhador, quando ele é mandado embora do trabalho sem justa causa, ele tem direito a receber tudo. Fundo de garantia, férias se tiver atrasada, todos os seus direitos trabalhistas. Quando o trabalhador é mandado embora com justa causa, ele sai sem direito a nada. E para um trabalhador ser mandado embora com justa causa, ele tem que cometer algum delito assim, muito grave, tipo um roubo, ou brigar com agressão física com alguém dentro do trabalho. Os idosos passaram a contar com os institutos previdenciários sociais e os pagamentos de pensões, entre outros. Essas leis foram criadas para evitar que os trabalhadores fizessem greves. Foi uma forma de Vargas calar a boca dos trabalhadores. E não porque Vargas era bonzinho para o povo. Até porque vocês irão ver, nesse primeiro mandato de Vargas, que ele era um ditador, ou seja, foi um governo ditatorial. A consolidação das leis do trabalho, a CLT. O objetivo foi reunir a legislação existente na época. Entre eles estão os benefícios previdenciários, que têm por objetivo
proteger e oferecer segurança ao trabalhador. Com essa lei, tivemos direito também à aposentadoria por idade, por invalidez, tempo de contribuição especial, auxílio doença, auxílio acidente, auxílio reclusão, destinado aos dependentes de segurado que seja preso, ou seja, só não é qualquer preso que tem direito a auxílio reclusão. O preso que viveu a vida inteira no mundo do crime, ele não tem direito a auxílio reclusão, pessoal. Só quem tem direito é aquele trabalhador que cometeu um delito e foi preso. Ele tem que estar trabalhando de carteira assinada para ter esse benefício. E não é nem ele, é a família dele. Quem vai receber é a esposa e os filhos menores, para que eles possam sobreviver, já que o chefe da família no caso, preso, e ele que levava, né, que bancava a casa, então ele tem direito a esse benefício. Isso não é um favor do governo, é um direito dele, já que ele desconta INSS. Então, se ele trabalha de carteira assinada, desconta INSS, é um direito dele, tá? Não é qualquer preso que tem direito ao auxílio reclusão. Pensão por morte, salário família, entre outros. Em março de 1935, surgiu outro movimento que congregou vários grupos revolucionários, a Aliança Nacional Libertadora, ANL. Buscava a nacionalização das empresas estrangeiras, suspensão do pagamento da dívida externa brasileira, reforma agrária, garantia das liberdades individuais. Os aliancistas condenavam a política de Getúlio Vargas, acusando-o de ser fascista. Vocês viram isso na aula passada também. Eles queriam direito de greve, força para os sindicatos e um governo popular. Diante da repressão, os comunistas que participaram da ANL planejaram uma revolta militar contra o governo, a Intentona Comunista. O que seria a Intentona Comunista? Foi uma revolta mal articulada, organizada pelo Partido Comunista Brasileiro, PCB, e tinha como objetivo depor Getúlio Vargas da presidência, instalando um governo socialista em seu lugar. A falta de coordenação entre as ações planejadas resultou no fracasso da tentativa, e os líderes da Intentona foram perseguidos, presos, torturados, e o Partido Comunista foi posto na ilegalidade. Bom, a nossa aula chegou ao fim e eu passei aqui são a carteira de trabalho que todo trabalhador que segue o regime CLT, ele tem a carteira assinada. Aqui são as páginas dos exercícios, tá? Ao longo das aulas, durante das semanas, eu vou corrigindo, mandando o gabarito para vocês. Qualquer problema, é só me passar um e-mail que eu respondo, tá bom? Então, um beijinho, até a próxima.